Apresentação. Atualmente estamos reaprendendo tudo o que aprendemos no passado. O tempo corre e nós precisamos acompanhá-lo. Tudo passa por uma radical transformação. As ideias precisam ser renovadas. Quando os pais da igreja criavam e decretavam os dogmas, as descobertas e as invenções apenas engatinhavam. Não existia sequer o carro a gasolina, o relógio, o telescópio, o microscópio, o rádio, o telefone ou a lâmpada elétrica. Naqueles tempos, nossos antepassados quase nada entendiam de evolução, nem da existência de outros mundos habitados. Não se tinha ideia formada e exata a respeito de reencarnação, e nem por sonho se pensava em naves espaciais, transplantes, conquista da Lua, televisão, gravador de fita cassete e muito menos computadores, globalização ou internet. Naqueles tempos, todos nós ainda éramos crianças em todos os sentidos. Criança no campo intelectual, no científico e no conhecimento das coisas de Deus. O medo dominava nossas mentes. O Deus severo e castigador nos amedrontava. Imaginava-se que a salvação é feita por meio de derramamento de sangue de algum herói. Os fenômenos da natureza, como o relâmpago, o raio, o trovão, nos diziam que Deus não estava gostando dos nossos atos. Imaginava-se que a terra era quadrada e que era sustentada por 4 colunas que, por sua vez, se apoiavam nas costas de 4 grandes elefantes. Era muito natural que a humanidade acreditasse em todas as crenças ensinadas pelas religiões. Crenças como Deus descendo ao mundo e se tornando homem, mulher, criatura de Deus, passando a ser mãe de Deus, sacerdotes se tornando criaturas especiais, privilegiadas com poder de perdoar pecados, sacramento do batismo para limpar pecado original, Deus falando diretamente com os profetas. Em todas essas ideias nós acreditávamos naquela época, pois não havia ainda a abertura da mente. Não existiam ciências experimentais, a teologia dominava a filosofia. A fé era uma crença cega que nos era imposta pelos líderes religiosos. A faculdade mediúnica era considerada como dons do Espírito Santo. Os livros escritos pelos profetas e hagiógrafos eram considerados palavra de Deus, sagrados, escritos pelo dedo de Deus, de modo perfeito, sem nenhum erro. Ora, não podíamos ainda entender nada ou quase nada sobre o que acontece logo depois da morte. Os egípcios imaginavam que a alma era julgada por um tribunal de 42 juízes antes de entrar para a felicidade eterna. Os teólogos criaram o purgatório para as almas que morriam sem pecado mortal. Depois imaginaram que a alma fica dormindo, aguardando o dia de juízo. Foi criado o inferno, onde as almas condenadas tinham que ficar sofrendo por todos os séculos dos séculos. Imaginava-se que existe o espírito do mal, chamado diabo, que pode arrebatar almas da mão de Deus e levá-las para o seu inferno. Ora, todas essas ideias fizeram parte de nossas crenças no passado. Hoje são questionadas e não mais metem medo. Com a evolução da humanidade, de modo lento e progressivo, Deus nos conduz pela mão, enviando mensagens ao nosso mundo por meio de seus anjos ou mensageiros. Em cada época, as luzes das ciências vão clareando o nosso caminho. Hoje precisamos repensar e reaprender as coisas de Deus. Nos tempos medievais, pensadores e teólogos pensavam por nós, decretavam verdades, impondo normas e condutas de vida, ditando o que podemos e o que não podemos fazer, dizendo o que é certo e o que é errado. E nós éramos obrigados a aceitar esse condicionamento psicológico e viver de acordo com as leis, mas leis da Igreja. Durante muitos séculos, nós decoramos catecismos chamados de Catecismo da Doutrina Cristã. Catecismos estes que nos ensinavam que Deus castiga
que Deus abençoa, que Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os anjos rebeldes foram expulsos do céu. Muita gente foi parar nas fogueiras e nos tribunais por não concordar com esses ensinamentos. Muita gente foi excomungada, presa, torturada por motivo de religião. Muito sangue foi derramado na terra quando padres caçavam hereges, apóstatas, blasfemos e infiéis, rebeldes, desobedientes da Santa Madre Igreja. Mas a história nos mostra como tudo isso foi preciso acontecer, pois o mundo precisa passar por essa prova para poder evoluir. Hoje sabemos que existe a religião única, a religião divina, e existem as religiões humanas. A religião divina é objetiva, é lógica, segue o bom senso. Procura libertar o homem ensinando aquilo que funciona: amor, caridade, trabalho, progresso, filosofia, ciência, doutrina moral. Enquanto as religiões subjetivas são apenas fatos sociais e ajudam um pouco, pois a humanidade, a maioria dos seres humanos, ainda se acha num atraso muito grande e não consegue se adaptar à religião de Deus. Enquanto o homem não atingir um grau mais elevado, ou seja, uma abertura mental mais condizente com a realidade, ele precisa das religiões humanas. Hoje precisamos aprender a separar o joio do trigo, abandonar as religiões mitológicas, castradoras, primitivas. Religiões que aterrorizam pelo medo, pelas ameaças de inferno e condenação. Precisamos buscar a verdadeira doutrina cristã, doutrina que liberta o ser por meio do conhecimento de uma verdade maior. Agora, no século XXI, início de terceiro milênio, é urgente uma mudança radical, mudança de fundo, não apenas de forma. Precisamos mudar de posição, adquirindo consciência do que seja religião. É urgente um recomeço, abandonar tudo aquilo que já faz parte do passado. Abandonar tudo que nos condicionou pelo medo, pelas ameaças. Sentindo a necessidade de uma nova forma de catequese cristã, preparamos esse pequeno manual do cristão com apenas 38 lições para que você, ouvinte, comece a perder o medo de Deus, reaprendendo o que é Deus e redescobrindo como Ele nos conduz pela longa estrada da existência. Reaprendendo religião, você reaprende o que é a Bíblia, o que é a salvação, o que é a segunda vinda do Cristo, reaprende o que é Espírito Santo, o que é o batismo, o que é o diabo, o que é ressurreição, e reaprende onde se fica e como se fica depois da morte. Reaprendendo a religião, você pode desfrutar de uma nova vida cristã, uma vida livre, liberta dos dogmas, liberta das explorações e simonias, liberta das obrigações religiosas e das cicatrizes causadas pelos sentimentos negativos. Reaprendendo a religião, todos nós estaremos recuperando a felicidade, reconstruindo a mente e renascendo espiritualmente. Que esse humilde trabalho preste esse serviço é o desejo sincero do autor. Religião em 7 tempos. Primeiro tempo. Espíritos já experimentados, vindos de um outro planeta mais adiantado, Abraão, Melquisedeque, Noé, Elias, Isaac, Jacó, Enoque, Moisés, Krishna, Hermes, começaram a ensinar as primeiras ideias a respeito de Deus, de religião, de espíritos. Cada um desses filósofos ensinava de acordo com a cultura e as condições de sua época. Seus ensinos eram muito confusos, recheados de misticismos, mitos, lendas, rituais, superstições, animismo e mediunismo. Totemismo, brahmanismo, hermetismo, orfismo eram filosofias esparsas que por muitos séculos prepararam o terreno para a chegada do judaísmo, uma religião monoteísta. Segundo tempo, Moisés e o monoteísmo judaico. O sábio hebreu Moisés, por volta do século XVI a.C.,
Recebeu a missão de guiar o seu povo. Como era político, legislador e grande médium ou profeta, recebeu as primeiras noções das leis divinas, os mandamentos, e criou um sistema religioso teocrático, místico, antropomórfico, repleto de simbolismos, rituais, e criou também a pena de morte. Assessorado pelos profetas judaicos e pelos filósofos Jó, Jesus de Sirac, mais tarde Davi e Salomão, por alguns séculos preparara o caminho para a segunda grande revelação de Deus aos homens, a vinda de Jesus de Nazaré. Terceiro tempo, preparando a vinda do Messias. Os sábios espiritualistas Gautama, o Buda, na Índia, Pitágoras, Sócrates e Platão, na Grécia, Zoroastro, na Pérsia, depois Lao Tse, Sadoc e Léo, aplainara a estrada. Principalmente Sócrates e Platão são considerados como os precursores do cristianismo. Quarto tempo, Jesus. No ano 6 de nossa era, ou seja, no ano 753 da fundação de Roma, na Palestina surge um arcanjo vindo de um planeta celeste, com a missão de governar, dirigir e educar a humanidade do planeta Terra. Seu aparecimento entre nós é cercado de mistérios. Não sabemos ainda como se processou o seu nascimento, assim como ignoramos a natureza do seu corpo. Com a ajuda de alguns espíritos já até certo ponto evoluídos, como Pedro, Tiago Maior, Tiago Menor, João o Evangelista, João o Batista, Judas Tadeu, Miriam de Nazaré, Marcos, Lucas, Mateus, a mulher samaritana, Nicodemos, Jesus traçou seu plano de trabalho da seguinte forma. Primeiro, pregou o amor, o perdão e demais virtudes cristãs, formando assim a parte moral da religião. Segundo, pregou de modo velado a lei de reencarnação, a lei de evolução e a lei da habitabilidade dos mundos. Às vezes falava abertamente dessas leis, conforme podemos perceber em João 3, 5 a 12, Mateus 17, 10 a 13, João 8, 56, Lucas 2, 29 a 30 e João 14, 2. Terceiro, prega de modo forte e corajoso contra a simonia e as diversas formas de misticismos, superstições, rituais e hipocrisias da igreja oficial. Quarto, pregou contra o poder político capitalista do Império Romano, César, Herodes, Pilatos, Tibério. Quinto, tenho cuidado de avisar e repetir que a doutrina divina pregada por ele seria jogada fora, mas o Pai, Deus, enviaria o Consolador, o Espírito Verdade, para trazer à terra de novo a verdade. Confira isso em João, capítulo 14, versos 15 a 19, capítulo 15, verso 26 e capítulo 16, versos 7 a 14. Sexto, no início do segundo século, já no plano espiritual maior, ditou ao seu discípulo amado João Evangelista as revelações do Apocalipse. Neste livro se acha o resumo da história do cristianismo. O diabo, o mal, se apossaria da igreja por 1000 anos. Quinto tempo, a grande prova. A primeira besta, capítulo 12, ou o Império Romano, por meio de seus representantes, Nero, Diocleciano, Calígula, Sétimo Severo, Domiciano, perseguiu os cristãos até a chegada de Constantino Magno. Esse rei, pagão e estrategista político, juntando-se a teólogos literalistas, reunindo-se em concílios, monopolizara e adulterara a Bíblia, criando sacramentos, hierarquia papal, eucaristia e outras coisas desse gênero. Sexto tempo, preparando a volta do Cristo ou do cristianismo. No século XVI, por causa de vários abusos da Igreja de Roma, surgiu o protestantismo na Alemanha com o monge e grande teólogo Martinho Lutero e com o padre Ulrich Zwinglio, o genovês João Calvino e o rei inglês Henrique VIII. Mais tarde, no século XVIII, surgiu o Iluminismo na França, o Renascimento e a Revolução Francesa, programados pelo plano espiritual maior, para facilitarem a vinda do Consolador.
ou seja, para que fosse aberto o caminho das pesquisas dos fenômenos espíritas que surgiria na América e na Europa no meio do século XIX. Assim, no século XIX, o poder político da Igreja se achava desgastado e enfraquecido, já que quase todos os intelectuais e gênios das artes, da literatura e da filosofia começavam a detestar o dogmatismo religioso criado e imposto pela Igreja. A filosofia e a ciência se libertavam da teologia. Agora sim, é o momento certo para que os espíritos superiores, espíritos pertencentes à equipe de Jesus, viessem ao nosso mundo, cumprindo-se a grande promessa feita desde o tempo do profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a terra. Capítulo 2. Sétimo tempo, a chegada da terceira revelação. Assessorado pelos experimentadores Carlotti, Fortier, Antoine von Mesmer e fundamentado em revelações anteriores, como Emmanuel Swedenborg, Jean Reynaud e Andrew Jackson Davis, o sábio educador e cientista francês, professor Denis Rivail, se entregou de corpo e alma à pesquisa do espírito. Depois de 15 longos anos de experimentações e de um estudo comparado, o mestre de Lyon, por intermédio de vários médiuns, codificou as doutrinas vindas do céu, trazidas pelos Espíritos do Senhor. Em 18 de abril de 1857, publicou a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Em janeiro de 1861, a segunda obra, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. No ano seguinte, 1865, o Céu e o Inferno. E em 1868, a Gênese. Esse gênio europeu, benfeitor da humanidade, chamado o Descobridor do Espírito, teve o apoio de quase todos os sábios e gênios de sua época. Camille Flammarion, Pierre Janet, William Crookes, Oliver Lodge, Friedrich Myers, Ernesto Bossano, Crawford, Alexander Aksakov, Auguste de Morgan, James Hislop, Porro, Cherossa, Finzi, todos esses sábios e cientistas reconheceram naquele movimento a vinda da terceira revelação. Teólogos e missionários bem intencionados, como Harold Nielsen, bispo tradutor da Bíblia para o islandês, reverendo William Stanton Moses, Dom José Amico e Pellicer, bispo espanhol, o padre Carlos Torres Pastorino, o padre José Severino Rezende, literato mineiro, o filósofo francês Victor Hugo, o filósofo e político inglês Winston Churchill, os acadêmicos brasileiros Monteiro Lobato, educador e médico, e Viriato Correia, o médico psicossomatista Dr. Franklin Antônio Ribeiro, o lexicógrafo e escritor e grande intelectual Biratã Rosa, o clássico inglês Sir Arthur Conan Doyle, Cair Bachutel, primeiro prefeito de Matão, no interior de São Paulo, Dr. Arthur Lins de Vasconcelos, a benfeitora Anália Franco, todos esses e muitos outros perceberam que os fenômenos acontecidos no meio do século XIX, começando em Huddersville, em 1848, e as mesas girantes em 1853 em Nova York, eram de fato avisos do céu, anunciando uma nova era para o cristianismo. Aquele movimento de renovação da humanidade, aquele sopro divino, era a invasão espiritual organizada que veio purificar nosso planeta, transformando o atual estado da Terra de expiações e provas em mundo de regeneração. Há, portanto, 3 grandes revelações, que são judaísmo, cristianismo e o complemento trazido à Terra no século XIX, o qual conhecemos hoje pelo nome de Espiritismo. Como tudo nos vem por meio da lei de evolução, em cada época o plano espiritual nos envia uma parte da doutrina. Assim, 3.500 anos atrás, Moisés nos trouxe a justiça. 2.000 anos atrás, Jesus nos trouxe o amor. E há 150 anos, os espíritos dirigidos e assistidos por Jesus, por meio do mestre francês Allan Kardec, nos trouxeram a última parte do cristianismo, que é a ciência, o conhecimento, para explicar de modo racional os mistérios das figuras da Bíblia
e nos esclarecer a causa e os efeitos dos fenômenos de ordem espiritual. Nem Moisés, nem Jesus podia falar abertamente de reencarnação, de evolução, de mundos criados além da Terra, e muito menos de transcomunicação instrumental, pois em seu tempo não havia ainda como provar tais coisas. Foi preciso que Deus planejasse tudo de maneira lógica, razoável, sensata, enviando sua doutrina em doses, de acordo com o desenvolvimento de nossas mentes. Hoje, um pouquinho mais amadurecidos, já podemos pelo menos sentir tais verdades. Assim, louvado seja o Deus cósmico que cria mundos e espíritos. Que saibamos preservar esse patrimônio, que é o cristianismo, da maneira como foi planejado pela sabedoria divina. 7 itens interessantes e curiosos para se introduzir ao estudo da Bíblia. 1. A Bíblia é um conjunto de 73 livros religiosos antigos, 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 2. Existem 2 edições da Bíblia, a primeira católica, a segunda protestante. A diferença entre as duas é que a edição protestante rejeitou 7 livros no Antigo Testamento, assim contém apenas 66 livros. 3. Os livros rejeitados são Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque e os 2 livros de Macabeus. Estes são chamados de apócrifos pelos protestantes e de deuterocanônicos pelos católicos. 4. No século XIII, Stephen Langton dividiu os livros da Bíblia em capítulos, e no ano 1551 os capítulos foram divididos em versículos. 5. Quanto ao gênero literário, a Bíblia possui livros históricos, livros sapienciais ou doutrinários e livros proféticos. 6. A Bíblia foi escrita em línguas antigas como hebraica, aramaica, grega e até em sirocaldaica e sânscrito. 7. A mais famosa tradução da Bíblia é a chamada Vulgata Latina, feita por São Jerônimo a pedido do bispo Damaso entre os anos 384 e 386. Essa tradução foi considerada fiel, exata, até o ano 1590, quando foi alterada pelo Papa Sisto V. A partir desse momento, nosso trabalho passa a ser realizado com a participação de alguns companheiros e companheiras que se dispuseram a colaborar com essa gravação, apresentando suas dúvidas e fazendo perguntas que tratam de assuntos diversos, mas sempre dentro do estudo da religião. Desde já estou à disposição para esclarecimentos e antecipo os meus agradecimentos a todos. Professor, sabe-se que Deus não escreve, nem manda ninguém escrever livro algum. Como surge então a expressão Palavra de Deus? Por 2 motivos, Valdir. Primeiro, porque no ano 347, no Concílio de Cartago, os teólogos católicos decretaram como dogma de fé que todos os hagiógrafos são infalíveis. Hagiógrafos são autores de livros da Bíblia. Depois, porque a Igreja, desde o seu início, no 3º século da era cristã, acostumou colocar a palavra santo em tudo. Santa Madre Igreja, santas imagens, santo batismo, santa missa, santa Eucaristia. Aí o costume chegou até à Escritura e fez-se o costume de chamar a Bíblia de Palavra de Deus. E onde se encontram os originais da Bíblia? Antônio, os originais da Bíblia se perderam. Até o 4º século existiam cerca de 70 evangelhos. Esse número foi diminuindo e nas últimas correções feitas pelos padres, existia apenas a metade. Agora, atualmente, temos apenas 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Houve muitas queimas de livros na história. No ano 240 a.C., muitos livros antigos foram queimados. No ano 41, cerca de 7.000 obras foram queimadas no incêndio da Biblioteca de Alexandria, no Egito. No ano 303 de nossa era, o rei Diocleciano, em Roma, queimou vários livros. Mais tarde, no ano 641, os muçulmanos queimaram também vários livros religiosos. Assim sendo, a Bíblia não está com toda essa bola, já que não existem os originais.
a gente pode concluir que ela não possui toda aquela autoridade, não passando de mais uma escritura religiosa, como o Zenda Veste, o Corão de Maomé, ou ainda o Livro dos Mortos, do Antigo Egito. Sim, Oswaldo, a Bíblia é apenas a escritura religiosa do povo hebreu. Cada povo tem a sua Bíblia. A Bíblia dos tibetanos é o Kangyu, a Bíblia dos hindus é os Vedas, e seu evangelho é o Bhagavad Gita. A escritura da China é o Xing, e a escritura dos budistas são as 3 cestas da sabedoria do Gautama Buda. Mas aqui precisamos abrir um parênteses para esclarecer um detalhe muito importante. As escrituras religiosas do cristianismo como um todo não são apenas aqueles 73 livros da Bíblia. Os 5 livros da codificação espírita, a codificação da terceira revelação, são igualmente sagrados, ou seja, recebidos do plano espiritual ou inspirados no dizer das igrejas. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, recebidos do céu pelo mestre educador e cientista professor Denisar Rivail, Allan Kardec, fazem parte da escritura sagrada do cristianismo. Esses livros são o complemento da Bíblia. Vieram no meio do século XIX, entre 1857 e 1868, justamente para explicarem o sentido verdadeiro dos evangelhos de Jesus. Pois sem esses livros, ninguém jamais entendeu a mensagem do Mestre Jesus. O Espírito Santo, entre aspas, quer dizer o grupo de espíritos encarregados pelo sucesso permanente da Bíblia, tem a missão de fundar, assistir, reformar e completar a religião. É por isso que devemos usar o slogan, leia Kardec para entender Jesus. E ainda, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Ou como se diz ainda, o Evangelho é o remédio, o Espiritismo é a receita. Professor, dê uma dica para a gente poder entender melhor a Bíblia, já que ela se acha debaixo da autoridade da Igreja, que não abre mão de sua interpretação literal, conservadora e tradicional. Pois sim, Tele, é uma boa pedida. Ao ler os Evangelhos, a gente constantemente depara com palavras como estas: fé, crer, sábado, morto, Cristo, pecador, iníquo, condenação, fogo eterno, Espírito Santo, etc. O leitor da Bíblia precisa usar a inteligência e o discernimento para substituir estas palavras por outras mais atuais, outras que deixem o sentido mais claro. Assim, em vez de ler fé, leia intuição ou conhecimento interno. Em vez de ler crer, leia captar a verdade, conhecer. Ao invés de sábado, diga repouso, descanso semanal. Quando ler a palavra morto, acrescente o corpo morto. Em vez de dizer Cristo, melhor dizer mestre ou espírito evoluído. Em vez de pecador, acrescente a palavra ainda pecador, ainda distante de Deus. Ao invés de dizer iníquo, diga pessoa ou espírito ainda atrasado, ainda violento. Ao invés de dizer condenação, diga punição com fim educativo, correção. Ao invés de fogo eterno, diga sofrimento moral por tempo indeterminado. Quando lê a famosa expressão Espírito Santo, traduz assim: os bons espíritos, o grupo de espíritos crísticos pertencentes à equipe de Jesus. É bom a gente ir se acostumando a usar a palavrinha ainda, assim como a palavra já. Pois o espírito só é mau enquanto não começa o seu novo nascimento. Nós somos pecadores, iníquos e condenados só até o momento em que começamos a entender as leis de Deus. Nenhum homem foi criado para continuar sempre sendo mau. Quando houver o renascimento espiritual, a conversão dos costumes e dos sentimentos, o homem deixará de ser pecador e começa a ser bom. Afinal, o que é a Bíblia? Qual a sua importância? Valdir, o cristianismo das 3 revelações nos ensina que todas as escrituras chamadas de sagradas, de todas as civilizações, são recebidas do plano espiritual por meio da mediunidade. A Bíblia do judaísmo, o Antigo Testamento, apenas nos trouxe noções da justiça e as primeiras ideias muito confusas sobre Deus, nos apresentando o Deus antropomórfico Yahvé. A segunda revelação, os Evangelhos, aperfeiçoa mais um pouco o judaísmo, corrigindo Moisés, e nos traz a doutrina moral, colocando o amor como principal mandamento da lei moral.
Jesus faz também referências dando leves toques a respeito das leis de reencarnação, de evolução e a existência de outros mundos criados por Deus além da Terra. E só na chegada da última revelação é que a filosofia e a ciência foram esclarecidas. Assim, explicado, a Bíblia de Moisés é apenas o conjunto dos livros históricos, proféticos e sapienciais ou filosóficos ou ainda doutrinários que nos apresenta a história do povo hebreu com sua religião monoteísta, ainda muito imperfeita, mas que teve seu valor e sua importância como precursora do Evangelho. Professor, como podemos entender palavras estranhas e às vezes esquisitas como estas? Ressurreição, falsos profetas, dons do Espírito Santo e profetizar. Em vez de falsos profetas, traduza médiuns ainda incompetentes, ainda despreparados para o uso da sua mediunidade, ainda sem compromisso com o uso cristão da faculdade mediúnica. Médiuns e profetas são uma mesma coisa. Quando encontrar a famosa ressurreição, leia reencarnação, mas ouça bem, às vezes a palavra ressurreição vem no seu sentido final, e nesse caso é ressurreição mesmo. Como exemplos em João 6, 39, 44 e 55, quando lemos eu ressuscitarei no último dia, significa a última vez em que desencarnamos. Portanto, é a nossa volta para o plano espiritual de modo definitivo. Já no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus explica ao mestre Nicodemos que é indispensável nascer de novo, isso significa reencarnar. Ao invés de dizer dons do Espírito Santo, diga mediunidade ou carisma, que são as faculdades do Espírito. Lendo a palavra demônio, diga espírito obsessor. Lendo a palavra batismo, diga símbolo do batismo, cerimônia ou ritual usado para fazer lembrar a necessidade da conversão. Ao ler inferno, traduz assim, mundo ainda atrasado, mundo ou situação inferior, pois inferno vem de inferior, significando tanto um lugar circunscrito, como um estado mental, estado de espírito. Palavras ameaçadoras como maldito, condenado, etc., é o resto do conservadorismo das igrejas, que no início entenderam as coisas de modo material. Isso faz parte de um passado de trevas, medos e horrores que a igreja herdou dos judeus. Professor, em João 10, 30, se lê, eu e o Pai somos um. Como entender isso? Por acaso Jesus se considerava ser igual a Deus? Não, com estas palavras, meio misteriosas para a época, Jesus nos ensina que todos os Cristos são unificados com Deus. Jesus está dizendo que há entre ele e Deus uma união pela vontade, uma ligação perfeita, pois todo anjo faz a vontade de Deus e tem uma sintonia perfeita com Deus. Quando todos nós chegarmos à evolução de Jesus, também iremos poder dizer a mesma coisa. Fazendo a vontade de Deus, somos retribuídos com a mesma moeda, nos tornamos unos com Ele. A palavra original, todavia, não é um, mas unos ou unidos. Aproveito esta oportunidade para dar um esclarecimento muito importante. Muitas passagens obscuras e incompreensíveis na Bíblia se devem às traduções erradas. No Evangelho de Mateus 12, 31, há uma afirmação estranha. Quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Professor, como explicar isso? Está sempre vindo à tona a questão dessa expressão Espírito Santo. A expressão Espírito Santo não faz parte dos originais das escrituras hebraicas. Foi depois da tradução da Vulgata que padres franceses traduziram a Bíblia e introduziram essa expressão. No original diz Spiritus Bonus, ou seja, os bons espíritos, no plural. Esta tradução falsificou o sentido, singularizando. Em vez de escrever os Espíritos Santos, ficou o Espírito Santo. Confira melhor no nosso CD volume 2, na faixa 3. Esta tradução deixa a falsa ideia de que existe um único Espírito que é encarregado por tudo, uma espécie de office boy de Deus, e tudo terá sido feito por ele. Não é assim. Existem milhões de espíritos angélicos que contribuem com Deus, nos inspirando e nos trazendo boas mensagens do céu. Aqui neste versículo, todavia, a interpretação correta é aquele que resistir, aquele que se opor,
porque rejeitar a verdade claramente exposta é um obstinado, um criminoso consciente, e nestas condições não pode receber misericórdia. Não será tido por inocente enquanto não se retratar, reconhecendo o seu grave erro. Em João 14,6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como explicar isso? Jesus, ensinando que é caminho, verdade e vida, está nos dizendo que ele trilhou todos os caminhos, passou por todas as veredas e atalhos, portanto hoje ele está preparado para nos ensinar o caminho da verdade e da vida. Sabemos que no sentido absoluto, só Deus é verdade e vida. Jesus, não sendo Deus, mas um anjo, não podia afirmar que é a verdade. Mas Jesus é o nosso modelo de vida. Como sabe o que é, pode nos ensinar como chegar ao conhecimento da verdade e qual o caminho mais curto para se chegar à vida imortal. Podemos e devemos seguir o caminho indicado por ele, pois ele conhece o caminho certo e devemos buscar a verdade trilhada por ele. Se entre nós e Jesus a distância ainda é grande, devemos saber que entre Jesus e Deus a distância ainda é maior. Por mais que seja grande a distância entre nós e Jesus, um dia todos nós atingiremos o grau de homem crístico, mas nem Jesus, nem Espírito algum jamais será perfeito como Deus. Professor, é verdade que existem muitos erros na Bíblia? Quando afirmamos haver muitos erros na Bíblia, não estamos falando dos originais. É que a Bíblia ficou por muitos séculos dominada pelo catolicismo, a religião que traduziu e monopolizou as escrituras. Nessas traduções aconteceu tudo de errado que você, ouvinte, possa imaginar. Apresentamos aqui alguns casos como exemplos. Em João 3,5, segunda tradução da Bíblia de Jerusalém, Jesus teria ensinado assim: quem não nascer do alto, quando o original certamente diz: aquele que por acaso não renascesse pela água e pelo Espírito. Vê isso melhor no nosso CD volume 2, faixa 4. Em Lucas 23:43, a tradução da igreja nos mostra uma criatura salva, redimida, num abrir e fechar de olhos, apenas por sofrer resignado ao lado do Mestre. Jesus diz a Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto sabemos hoje que a tradução original diz: Dimas, hoje eu te digo, tu também um dia estarás comigo no plano espiritual, conforme está esclarecido no nosso trabalho, volume 3, faixa 16. Em Marcos 1:41 se acha um absurdo. Ao narrar o episódio do leproso, Jesus teria ficado nervoso com o doente quando este lhe pede ajuda. Jesus ficou irado, quando a lógica nos diz que Jesus sentiu compaixão do leproso. Ora, Jesus jamais ficou nervoso ou irado, pois ele é um arcanjo e não um homem comum. Outro exemplo, em Êxodo 20:5. Segundo a tradução dos padres, Javé teria ameaçado suas criaturas, prometendo vingar-se até a terceira e a quarta geração, quando a razão nos ensina que o anjo Javé queria dizer: as leis de Deus punem ou educam o espírito, tanto na vida atual como depois, numa próxima encarnação, por meio da lei de ação e reação. A palavra geração aqui deve ser entendida como encarnação, pois hoje sabemos que as encarnações acontecem em média de 300 em 300 ou de 400 em 400 anos. Confira CD volume 2, faixa 7. Não pretendemos nesse simples trabalho mostrar tudo sobre as traduções, mas apenas quis levantar a ponta do véu para que você, ouvinte, desperte para a realidade. Professor, a história de Adão e Eva é verdadeira ou trata-se de uma lenda? O professor Herculano Pires escreveu: não somos criados do pó da terra, mas da luz das estrelas. Por sua vez, o filósofo grego Tales de Mileto escreveu: não tente ensinar aos homens aquilo que eles ainda não podem aprender. O cristianismo vivo estuda com dedicação e esmero para entender os símbolos da Bíblia e não para ficar apegado à letra. Ele nos ensina que a figura de Adão e Eva representa a primeira fase da evolução humana, a fase da inconsciência. Ao narrar a desobediência de Adão, ocasionada pela tentação de Eva,
O símbolo está querendo nos dizer que a evolução da inteligência é lenta e progressiva. Dizendo que o casal foi expulso do paraíso, está ensinando que os primeiros seres humanos, depois de desenvolverem suas inteligências, usaram essa mesma inteligência para o mal e assim se expulsaram da presença de Deus. Pois não é Deus quem expulsa o espírito, mas todos nós nos afastamos de Deus quando usamos nossa inteligência na realização de coisas que não fazem parte do plano divino. A figura de Adão pode ser interpretada também da seguinte maneira: quando diz que Adão foi expulso, pode estar nos ensinando que vários espíritos adiantados, como Hermes, Pitágoras, Melquisedeque, Abraão, Noé, Sócrates, Platão, Confúcio, Zoroastro, o Buda, foram expulsos do mundo Capela, planeta distante 45 anos-luz daqui, e vieram dar início à civilização do nosso mundo Terra. Alguns clássicos ensinam que a história de Adão e Eva não passa de uma lenda, já que todas as culturas religiosas trazem seus Adãos e suas Evas. Infelizmente, sacerdotes e pastores ainda insistem na crença na letra morta e muitos acreditam na figura de Adão, vendo nessa figura um fato real. A história dos anjos rebeldes é uma lenda ou uma figura? O homem não é um ser humano que às vezes tem experiências espirituais, mas o contrário, é um ser espiritual que às vezes tem experiências humanas. O cristianismo original nos ensina que a lei de evolução aperfeiçoa todas as coisas. Os espíritos são criados para a evolução. Se a figura da rebelião dos anjos fosse um fato, não haveria segurança ou garantia de salvação para nenhum espírito. Assim como os espíritos puros, os anjos, podem cair, se rebelando contra o Criador, sendo preciso expulsá-los do céu, também nós, por mais esforçados que fôssemos, estaríamos expostos ao mesmo perigo. Ora, nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que os anjos eram espíritos criados já perfeitos, seres privilegiados, portanto. Até Judas, discípulo do Mestre, em sua epístola 1:6, parece acreditar na figura dos anjos caídos, caso a tradução tenha sido correta. Hoje sabemos que todos os espíritos são criados por Deus em simplicidade e ignorância, e só depois de passar por várias experiências na Terra é que chega à perfeição. Sabemos hoje que essa figura significa que todo espírito cai do céu ao usar a inteligência para fazer coisas que estão fora do plano de Deus. Vê a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Infelizmente, muita gente acredita em muitas lendas e figuras da Bíblia por desconhecer a interpretação racional trazida pela terceira revelação. Jeová e Deus são um só? Não são a mesma coisa, mas faz de conta que são. Javé recebeu de Deus a missão de guiar e assistir um povo materialista e semi-selvagem. Javé precisou a ajuda de Moisés para dominar um povo bárbaro, e para isso precisaram ser ditadores agindo com violência. Não tinha como ser de outra forma. A época era de um atraso espantoso. Eles precisavam dizer ao povo que era Deus, senão o povo não respeitava. Como antigamente Deus era temido, respeitado por medo, se acreditava que Javé fosse Deus. Moisés não tinha à sua disposição nem polícia, nem congresso. Por isso precisou usar a arma mais poderosa da época, que era o nome de Deus. Dizendo que Deus disse isso, falou aquilo, que Deus lhe deu as 2 tábuas da lei, que Deus escolheu os israelitas para serem seu povo. O povo ainda rude e criança acreditava que Javé era mesmo Deus e que Moisés era o homem de Deus. Por isso precisava obedecer a Moisés. Afinal, quem era Jeová? Os cristãos da terceira revelação conhecem a diferença entre Deus, o Criador do universo, o absoluto que cria o homem, e os deuses criados pela imaginação dos homens. Yahvé é um anjo que foi escolhido por Deus para guiar o povo de Israel, os hebreus. O anjo Yahvé representava Deus no Velho Testamento e foi apresentado ao povo como se fosse o próprio Deus, isso por necessidade da época e por causa do atraso da humanidade. Javé é uma espécie de Deus agrário que por muitos séculos foi adorado como o Deus verdadeiro. Por desconhecer a realidade da nova revelação, grande parte das pessoas cultua Javé como Deus único, apesar de todas as incongruências.
guerreiro, cobra olho por olho, se vinga de suas criaturas, se arrepende de haver criado o homem e assim por diante. Qual o dia de descanso para os cristãos? O sábado ou o domingo? A palavra sábado apenas significa descanso, repouso. O sétimo dia nada tem a ver com isso. O número 7 é simbólico e significa a perfeição da obra divina. Os judeus não entenderam a diferença entre leis divinas e leis civis criadas por Moisés. O Mestre Jesus nos ensina que todo dia é dia de trabalho. Meu pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Infelizmente ainda se vê muita gente levando a sério essa antiga lei de Moisés, achando que é uma lei de Deus e precisa ser obedecida pelos cristãos. Muita gente, por desconhecer uma verdade maior, ainda acha que as leis de Moisés são todas leis de Deus. Você pode fazer seu sábado em qualquer dia, tanto faz descansar na segunda-feira, como no domingo ou no outro dia qualquer. A lei divina é que haja o descanso, mas o dia pode ser qualquer um deles. O que significa? Deus não dá por medida. Deus, sendo a imensidade e a eternidade, não poderia ser mesquinho, não poderia jamais dosar sua misericórdia e sua graça. Se Jesus, que é apenas a imagem de Deus, já pôde nos trazer vida em abundância, Deus, que tudo vê, cria e assiste, não seria capaz de deixar de providenciar tudo que é útil às suas criaturas, principalmente no tocante à sua graça e sua assistência a nós nos momentos de nossas fraquezas. Os fracassos, os medos, as tentações e as quedas são constantes no nosso caminho. Deus não mede a sua ajuda no sentido de nos guiar com sua misericórdia, assim como Ele nos guiou por séculos com o determinismo da grande lei, até que a gente adquirisse o livre-arbítrio. Assim Ele continua tratando suas criaturas com o máximo de carinho. Jesus nos garantiu que Deus cuida de cada um de nós como a galinha cuida dos seus pintinhos, protegendo-os embaixo de suas asas. E disse também Jesus que Deus percebe e providencia até da folha seca que cai de uma árvore. Enquanto a gente vive mais para o mundo do que para Deus, não pode perceber o quanto Deus é a própria fidelidade e como sua bondade é infinita. Mas vai chegar o momento em que a gente vai se cansar de ser infiel, de ser profano, de se dedicar tanto às coisas do mundo. E é a partir desse momento que vamos começar a descobrir quanto é grandioso o amor do Pai. Deus não se esquece um só segundo de nenhuma das suas criaturas. Nós é que estamos sempre nos esquecendo dele. Enquanto a gente permanece no atraso, não valoriza as maravilhas que a natureza nos oferece. Apenas vê, olha, mas não sabe analisar e tirar proveito de tudo que nos rodeia. Em João 1:1-3, se lê assim: o verbo era Deus. Professor, o que é o verbo? Nosso médium e quase iniciado João entendeu bem quem é Jesus. Neste primeiro capítulo do seu Evangelho, ele explica que Jesus é o representante direto de Deus, é a própria força de Deus, é a palavra divina manifestada no mundo. Verbo é sinônimo de palavra, mas aqui verbo é mais que simples palavra, é o poder de Deus manifestado por meio da palavra. Isso significa que Deus não se comunica diretamente com suas criaturas, mas está sempre presente em todos os mundos que cria por meio dos seus emissários, que são os Cristos. Os Cristos não são Deus, no plural, mas são deuses. Assim explicado, Jesus não é Deus, o Criador, mas é um Deus, quer dizer, é um arcanjo. Com essa evolução toda, ele contribuiu com a criação do planeta Terra como engenheiro celeste. E é por isso que João ensina dizendo: tudo o que foi feito com ele. Não foi feito por ele, mas com ele, pois os arcanjos participam na obra da criação. Em Mateus 19:17, Jesus corrige o moço que havia o chamado de bom mestre, dizendo: mestre eu sou, mas bom só meu Pai é bom. Professor, então Jesus não é bom? Não se preocupe que Jesus é bom, sim. Jesus é um espírito cheio, pleno de bondade. Mas a questão aqui não é a expressão bom mestre, mas a palavra bom. Com essa afirmação, Jesus ensina que adjetivos como bondade, maldade, fealdade, estupidez, maledicência
ou qualquer outra, positiva ou negativa, representam qualidades humanas. São coisas relativas. Ser mau, ser bom, ser bonito ou ser feio é sempre um adjetivo que diz respeito às qualidades dos seres humanos. São coisas que passam. Mas Deus não é ser humano, não possui qualidades, nem negativas nem positivas. Deus não é bom, nem mau, nem grande, nem pequeno. Deus nunca foi mau para precisar evoluir. Deus também jamais será melhor do que Ele é. Sabe por que Deus não tem qualidades? Simplesmente porque Deus é o ser absoluto. O que é absoluto não pode ter qualidades. Deus, sendo o absoluto, nem é sábio, nem grande, nem poderoso. Ele é a própria sabedoria, a própria grandeza, a bondade e o próprio poder. Aqui o Mestre Jesus está nos dizendo que Deus apenas é. Ele não é isso ou aquilo, ele apenas é ele mesmo e está acabada a questão. Jesus nos ensina a distinguir a diferença entre possuir qualidades e ser a própria qualidade, a própria virtude no absoluto. Jesus, que não é Deus, não pode ser chamado bom no sentido absoluto, mas possui muita bondade. Agora, Deus, sim, é a própria bondade, total e absoluta. No Evangelho de João 14:12, Jesus ensina dizendo: vocês podem fazer tudo o que eu faço. Como se consegue realizar os milagres que Jesus fazia? Afirmando que nós podemos fazer tudo o que ele fazia, Jesus está nos ensinando que temos dentro de nós, em potencial, a força para executar atos prodigiosos. Jesus se refere ao nosso futuro. Ele não se referia ao nosso estado atual, mas queria dizer o seguinte: quando vocês desenvolverem as forças latentes que dormem dentro de vocês, aí sim vocês vão poder fazer tudo o que eu faço e até mais. Ora, ensina os bons espíritos que também Jesus foi criado como todos nós, em estado de simplicidade e ignorância. Todos os espíritos, no começo de sua existência, são pecadores, são fracos, são impotentes. Não conseguem realizar coisas assombrosas, milagrosas. Mas depois de várias encarnações, depois de crescerem espiritualmente, eles adquirem essa força, porque aprendem a lidar com a natureza. Não somente Jesus operava coisas espantosas, mas também o médium Moisés e alguns dos discípulos de Jesus conseguiam fazer alguns prodígios. Mateus 5,17. Não vim destruir a lei. Professor, que lei é essa? Jesus, aqui com essa afirmação, ensina que existem leis civis e religiosas, que são humanas, e leis eternas, imutáveis, perfeitas, que são divinas. As leis dos homens são os códigos, como o Código de Manu, o Código Hammurabi, o Código de Maomé, o Código Penal, Código Civil, etc. Enquanto as leis de Deus não se acham escritas em livro algum. São leis criadas há milhões de séculos e estão espalhadas e estabelecidas na natureza, como lei de gravitação, lei de ação e reação, lei de rotação e translação da Terra ao redor do Sol, leis providenciais, como a lei do esquecimento da vida passada, a lei de evolução, lei do renascimento físico, lei da ingenuidade da infância, etc. Estas leis jamais serão modificadas ou alteradas, pois elas não podem envelhecer nem caducar. A lei do amor, a lei da igualdade humana, a lei de afinidade, são leis que estão na consciência do homem. À medida em que o ser humano vai ficando idôneo, vai amadurecendo em inteligência e em sentimentos, estas leis vão se aclarando e vão tomando forma, vão se tornando compreensíveis e aceitas pelo homem. Quando se diz que as leis de Deus estão escritas nas escrituras sagradas das religiões, isso significa apenas que os legisladores religiosos transcreveram essas leis para o papel, para que o homem, lendo e repetindo, vá se acostumando e se familiarizando com elas. Vejamos agora o caso dos 10 mandamentos. Quando o anjo Yahvé ditou os mandamentos para Moisés, na verdade, aqueles mandamentos já existiam, fazia milhares de anos. Nos mundos mais antigos, mundos habitados além da terra, estas leis já eram conhecidas e praticadas. Jesus, dizendo que não veio destruir a lei e sim cumprir, estava ensinando exatamente isso, que ninguém pode destruir as leis de Deus, pois elas são indestrutíveis.
Já com referência às leis de Moisés, porque eram leis humanas, Jesus aboliu e alterou várias delas ao ensinar dizendo: aqui está alguém maior do que Moisés. E acrescentando: ouviste o que foi dito aos antigos: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo, quem apenas emitir pensamento negativo contra o seu irmão será considerado criminoso aos olhos de Deus. Quem apenas pensar em desrespeito contra o sexo será tido como adúltero e fornicador. O X de toda a questão é que Moisés e os mestres antigos só podia e devia ensinar os princípios embrionários da lei divina. Mas Jesus já foi um pouco além, abrindo mais o jogo, embora com palavras misteriosas. E hoje, com o ensino da terceira revelação, nós já temos o complemento, o aperfeiçoamento das leis, tanto humanas como divinas. Em Mateus 5, 13 a 14, o mestre afirma: vocês são a luz do mundo. Ora, a luz do mundo não é ele, Jesus? Sim, Jesus é um Cristo. Logo, é uma grande luz. Uma luz capaz de iluminar esse nosso mundo terra e muitos outros mundos. Mas nós precisamos ficar conscientes de uma coisa. Todos nós, cada ser humano, é também uma luz capaz de iluminar pelo menos o nosso mundo interior. Se ainda não temos condições de iluminar o mundo terra, mas temos o poder de clarear nossa vida. Jesus ensina dizendo: sois deuses. Assim, cada ser humano é um Deus em potencial. Quer dizer que cada um de nós carrega dentro de si mesmo uma força incrível, uma capacidade fantástica. É só a gente descobrir essa verdade e trabalhar em cima dessa descoberta. A maioria de nós começou a vida de modo errado, cheio de complexo de inferioridade, superestimando os outros e subestimando a nós mesmos. A educação que a gente recebeu desde a infância é muito negativa. E por isso somos candidatos ao fracasso em tudo que tentamos fazer. Depois a gente começou desde cedo a receber muitos nãos pela frente. E o pior, aceitar esses nãos. É assim que a gente escuta sempre as pessoas dizendo: não posso, não consigo, não tenho jeito para isso, não tenho dinheiro, sou feio, sou baixinho, sou fraco, sou doente, não tenho estudo, não sei falar bem, etc. Para cada vez que a gente achar que não pode, pouco a pouco a gente vai perdendo o pouco poder que tem. Cada vez que se põe na cuca, que é fraco, que é doente, que é incapaz, que é pobre, a gente vai ficando assim, doente, fraco, pobre. Isto porque a gente está se rebaixando aos outros. Mas todos nós podemos ser fortes, sadios, inteligentes e vencedores. É só lutar para tirar essa ideia de derrotismo da cabeça e começar a pensar alto, de modo positivo, que a gente acaba adquirindo confiança em si mesmo e se considerando igual a todo mundo. É nesse sentido que os mestres ensinam que todo homem possui dentro de si o poder, a força, o conhecimento e a capacidade de realizar tudo aquilo que deseja. O filósofo Raul Seixas, numa das suas canções, diz que todo homem e toda mulher é uma estrela. O Mestre Jesus, por sua vez, afirma que cada um de nós pode ser uma luz e tem condições de se tornar luz do mundo e sal da terra. Se não conseguimos salgar o mundo, mas somos capazes de ser a luz do nosso mundo particular, nosso mundo espiritual. Se não somos ainda capazes de salgar a terra, mas já podemos dar mais sabor e mais vida a nós mesmos e a muita gente que anda por aí sem nenhum sabor e sem uma razão para viver. Nós, bem que podemos ajudar essas pessoas a encontrarem um sentido para a vida. Por isso, nós somos luz no mundo e sal na terra. Em João 22, lemos o seguinte: Jesus, referindo-se a João, afirma: eu quero que ele fique até que eu venha. Ele, Jesus, venha de onde? Depois de ser crucificado, Jesus voltou a aparecer aos seus discípulos e avisou a alguns deles sobre o que esperava o futuro. Previu a crucificação de Pedro. Aí Pedro pergunta ao mestre a respeito de João, o evangelista, o que seria dele. Jesus diz: ele, João, não vai morrer enquanto eu não voltar. De fato, essa passagem é meio complicada, mas tudo indica que Jesus se referia à volta dele, de Jesus, em espírito, quando ditou o livro das revelações.
o Apocalipse, a João Evangelista no fim do primeiro século ou no começo do século II. Ali no versículo 28 do capítulo 16 de Mateus, Jesus diz também assim: dos que estão aqui, alguns não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo com seu reino. Sabe-se que vinda, volta, chegada, sempre significa uma manifestação de espíritos que vêm do plano espiritual trazer alguma revelação. Há também uma interpretação que é a seguinte: os judeus acreditavam que Jesus voltaria no fim do primeiro século para julgar a todos. E acreditavam, inclusive, que o mundo se acabaria no final do primeiro século. Daí a tradução desses versículos fazendo essa confusão. Professor, é verdade que Jesus vai voltar? A resposta desta questão é o sumário deste nosso trabalho. O que é mesmo essa segunda vinda? O que significa a volta de Jesus? Seria que Jesus prometeu voltar em corpo e alma, visivelmente? Será que Jesus ainda precisa vir à terra e renascer noutra manjedoura, ser batizado num outro Jordão, pregando tudo de novo e sendo outra vez entregue nas mãos dos padres e dos chefes da polícia? Não, nada disso é preciso acontecer. Já deixamos claro a explicação do que quer dizer a segunda vinda de Jesus. Melhor, do Cristo. Em João capítulo 14, 15 e 16, Jesus promete que o Pai, mais tarde, enviaria o Espírito Santo, o advogado, o Paráclito. Falta a gente estudar a história e fazer um estudo de religiões comparadas para poder descobrir o que é esse advogado, que vai atuar junto a Deus em nome de Jesus. Isso quer dizer que Jesus não vai abandonar a sua comunidade. O advogado, ou Espírito Consolador, é um grupo de espíritos que dão assistência à igreja. O Espírito Verdade é aquele mesmo que havia sido prometido ainda no Antigo Testamento através da profecia de Joel, capítulo 2, quando escreveu: derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, acontecerá coisas prodigiosas. Não é por acaso a mediunidade que foi derramada sobre toda a terra no século XIX, quando Deus cumpriu ao pé da letra sua grande promessa? Não é por acaso a manifestação ostensiva dos Espíritos do Senhor que vieram no tempo de Moisés, vieram também no tempo de Jesus, fazendo prodígios, e toda aquela grandiosa manifestação se repetiu há 150 anos atrás, quando médiuns aparecia até debaixo das mesas e em cima das camas. Não é por acaso a invasão espiritual organizada que invadiu toda a América e toda a Europa, conforme descrita tão maravilhosamente pelo historiador inglês Sir Arthur Conan Doyle no seu livro História do Espiritismo. O que significa toda essa visão profética de Joel? Velhos tendo visões, jovens profetizando, o sol se escurecendo, a lua em sangue. Que dia grandioso de Javé é esse? Só quem não leu a história dos fenômenos das mesas girantes e a história do poltergeist de Idesville é que desconhece a interpretação dessa linguagem figurada do profeta Joel. Como sabemos que a escritura hebraica caiu em mãos incompetentes e os poderosos chefes religiosos traduziram os originais como bem puderam entender e alteraram o sentido ao seu bel prazer, também sabemos que tudo o que aconteceu no século XIX foi interpretado como fatos isolados, como se fossem episódios comuns, como se nada tivesse a ver com a história das grandes revelações. O cristianismo, como um todo, é o processo de educação e iniciação cristã do planeta Terra. O mesmo Cristo que é governador e assistente do nosso planeta havia enviado muitos séculos antes espíritos missionários para trazer à Terra os princípios embrionários da doutrina cristã. Hermes, Krishna, Buda, Confúcio, Pitágoras, Sócrates, Platão. Achamos interessante sempre repetir a lista desses missionários que vieram à Terra na época de Moisés para mostrar como a doutrina cristã está sendo trazida ao nosso planeta há pelo menos 3.500 anos. Depois, ele mesmo, Jesus, veio confirmar e esclarecer melhor o ensino daqueles homens. Mas como não era possível Jesus nos ensinar naquele tempo como é que funciona a reencarnação, o que é a lei de evolução e como é o espírito, ele sabia como o progresso religioso funciona na base do método, da aprendizagem sistemática e progressiva. Em cada época é trazida uma pequena dose de conhecimento.
Assim, faltando 400 anos para a vinda de Jesus, Sócrates e Platão na Grécia já ensinavam em suas academias de religião quase a mesma doutrina que Jesus viria mais tarde nos ensinar. Esses dois grandes sábios foram chamados de precursores do cristianismo. Vamos concluir dizendo que a volta ou segunda vinda de Jesus foi mal interpretada. Não é que Jesus vai voltar corporalmente falando. O que voltou foi o ensino dele e não ele em pessoa. Não é Jesus, o homem, que volta, mas o Cristo, isto é, o ensino dele. E não vai voltar porque já voltou no século XIX. A reforma luterana no século XVI, pelo monge alemão Martinho Lutero, assim como a Revolução Francesa, o iluminismo no século XVIII e o renascimento científico, são revoluções necessárias provocadas pelo grupo do Espírito Santo, a equipe ou falange do Consolador. Depois de acontecerem todas essas revoluções na França, principalmente, a equipe do Consolador baixou à terra trazendo a volta do Cristo, ou do cristianismo. Veja como é diferente a volta de Jesus e a volta da doutrina ensinada por Jesus. O que precisava voltar era a doutrina dele, que havia sido esquecida nas palavras do próprio Jesus, conforme João 14, 26. A codificação espírita, ou 5 livros da codificação kardeciana, é que são a volta do Cristo. São estes livros que vêm renovar a visão sobre a religião cristã, já que a humanidade havia perdido o interesse pelas coisas divinas devido às superstições ensinadas. Esses livros recebidos do plano espiritual, inspirados e escritos numa linguagem simples e direta, sem parábolas nem simbolismos, sem metáforas nem hipérboles, é justamente o complemento da Bíblia. Sua linguagem atual é tudo o que a humanidade esperava para poder compreender o que diz a Bíblia. Daí para cá a humanidade começou a ler com proveito a Bíblia, pois até aí ela era lida sem nenhum proveito por causa da dificuldade de se entender o seu conteúdo. A chave da compreensão da Bíblia está na escritura da terceira revelação. Agora podemos ler a verdadeira Bíblia sem aquele medo de estar criando mais uma seita religiosa fanática, biblista, literalista que vem só para complicar. Agora o nosso lema é: leia Kardec para entender Jesus, pois Jesus é a porta, Kardec é a chave. Afinal, quem é Jesus? Hoje, depois da revelação espírita, sabemos que Jesus é um arcanjo, é um espírito superior ou angélico, cristificado, que por espontânea vontade saiu de seu planeta. Não sabemos se ele veio de Vênus ou de Capela, e veio até aqui com a missão e o compromisso de educar e dirigir esse mundo terra. Jesus é o nosso governador planetário, é unificado com Deus. João 10:30. Conhece todas as ciências e toda a sabedoria, e por isso pôde afirmar que é o caminho da verdade e da vida. É nosso irmão mais velho e foi criado por Deus há milhões de séculos, antes de Abraão, conforme João 8:58. Confira a explicação, CD 2, faixa 5. Ainda sabemos pouco sobre a origem e a natureza de Jesus, mas à medida em que formos praticando o amor, iremos entendendo aos poucos, principalmente quando chegarmos ao próximo mundo, o mundo de regeneração. Infelizmente, por causa do desconhecimento da revelação do Consolador, a maioria dos cristãos ainda acredita na lenda da divindade de Jesus e na outra lenda da ressurreição da carne.